Declaramos aberta a 20ª sessão ordinária. Eu quero convidar a vereadora Ana Catarina para fazer parte da mesa, aqui em substituição legal ao segundo secretário, o vereador João, e a vereadora Socorro, que já está aqui, né, no seu cantinho. Eu passo a palavra para a vereadora Ana Catarina para que ela faça a leitura das atas, né? Tivemos a última sessão ordinária, tivemos a primeira audiência pública e também a sessão solene, na última quinta-feira. Com a palavra, a vereadora Ana Catarina. Boa tarde a todos. A ata da primeira audiência pública sobre a LOA, do segundo período legislativo, da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Macaíba, para discutir sobre o projeto de lei número 017/2020, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita e fixa a despesa do município de Macaíba para o exercício financeiro de 2021, Lei Orçamentária Anual, LOA, realizada no dia 24 de novembro de 2020, às 11h30, no Palácio Alfredo Mesquita Filho, na Sala das Sessões Augusto Severo, sob a presidência da vereadora Marijara Chaves, secretários vereadora Socorro Carvalho e vereador João Medeiros. Presentes em plenários, vereadores Ana Catarina, Antônio França, Denilson, Emílio, Edma, Igor, Ismarleide, Jefferson, José da Cunha, José França Neto, Rita de Cássia e Silvano de Freitas. Presente todos os edis. Assim foi aberta a presente audiência pública e dado início aos trabalhos. Em seguida, a presidente convidou o secretário municipal de planejamento, senhor Desculpa, José vereadora, interromper, Wilson. mas a gente está numa transmissão ao vivo, né? A gente precisa prestar atenção na leitura das atas. E eu, do jeito que pedi na sessão anterior, que foi a audiência pública, a gente precisa de silêncio, respeitando assim a leitura e também a nossa transmissão, que eu peço até desculpa de não ter cumprimentado os nossos internautas. Com a palavra, a vereadora Ana Catarina. Senhor José Wilson, para fazer parte da mesa diretora, e composta a mesa, a presidente deu início à audiência pública e colocou em discussão o referido projeto, facultando a palavra ao secretário municipal de planejamento, senhor José Wilson. Boa tarde a todos e a todas. Nós estamos nesse orçamento agora e eu tenho dito aqui, todas as vezes que passamos por esta casa... Por favor, gente, silêncio. Por essa casa legislativa, anualmente discutindo o orçamento, que o mesmo parece um pouco repetitivo, e parece mesmo, porque as peças têm as suas semelhanças no princípio de cada uma. Mas o processo em si se torna um só, porque o planejamento público é rígido por uma lei, e por ela tem que ser seguido. E nós, na administração, temos procurado seguir essa linha. Então, estamos agora, nesse orçamento, fechando o ciclo do PPA, que iniciou em 2018. A gente já passou aqui com a LDO, e agora, com o orçamento, fecharemos esse planejamento municipal, de acordo com a lei. O planejamento se inicia no 2º ano de gestão e termina no 1º ano da gestão seguinte. Então, nós estamos encerrando esse orçamento e o PPA, que foi aprovado nesta casa, e teve início em 2018 e encerra o planejamento em 2021. Para discutir o orçamento, não podemos nos desconectar do PPA. O PPA é quem vai moldar a administração para os próximos 4 anos, ao ano seguinte, que se inicia em 2021 e vai até 2025. Ou seja, ultrapassa um ano na frente, para que se dê a continuidade administrativa, ou seja, o mandato encerra, mas a administração não se encerra. E estamos aqui mostrando o que foi planejado lá atrás, em 2018. O que vamos discutir aqui com o orçamento é o que estava previsto no PPA.
A máquina pública é muito pesada, então vamos discutir essa mobilidade, a questão do custeio, pois como a água, a energia e o combustível, o custeio também tem que existir. E essas despesas são fixas, mas os valores não são. E esse é o grande desafio de qualquer gestor, pois as necessidades da população de um município crescem numa escala cada vez maior, enquanto a receita, essas variam numa escala cada vez menor. Esse orçamento expressa como o PPA expressou. Ele nasce da ansiedade da leitura que a administração faz dos anseios públicos. Temos que cumprir os preceitos constitucionais e o grande desafio é termos o orçamento, mas termos também o financeiro. Ou seja, o grande desafio é fazer essa equação funcionar, atendendo a esses anseios. Temos à disposição o orçamento com todo o detalhamento necessário e também deixamos um CD que também ficará à disposição de todos, pois sempre estive e sempre estarei à disposição dos senhores para as discussões que se fizerem necessárias, especialmente para se pudermos melhorar essa peça orçamentária. Muito obrigado. Prosseguindo, a presidente disse que toda a Câmara agradece a explanação feita pelo secretário José Wilson. E, nesse momento, facultará a palavra aos vereadores inscritos. Vereador Edma Maia, boa tarde a todos. Gostaria de tirar uma dúvida referente à demissão maciça do pessoal em 2020. Devido à pandemia, se os valores terão algum remanejamento e com relação aos gastos previstos em 2019, especificamente, na área da saúde. Se esses recursos serão reaproveitados em 2021, senhor José Wilson, eu não tenho essa resposta por 2 motivos técnicos, pois dependemos de receita e a minha secretaria faz o planejamento. Ela não é, digamos assim, controladora dos gastos. Quem poderia dizer algo referente a isso seria o secretário municipal de Finanças, pois ele quem é o condutor financeiro. Vereadora Edma Maia, qual foi o valor total previsto para 2021 em relação à Guarda Municipal? Porque esta Casa Legislativa aprovou por unanimidade a criação dessa referida guarda. Senhor José Wilson, a Guarda Municipal ainda não existe, por isso não há uma previsão de investimento e nem desse custeio. Vereadora Edma Maia, parabenizo o senhor pela capacidade, pelo conhecimento da pasta e pela resposta. Vereador José da Cunha, boa tarde a todos. Quero inicialmente parabenizá-lo por sua capacidade na condução dessa pasta e gostaria de tirar uma dúvida, pois foi falado que a Prefeitura de Macaíba tinha recebido milhões do governo federal para gastar com os macaibenses no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. E não foi bem isso que nós presenciamos. Com a economia que houve devido à paralisação das aulas, também parou de ser distribuída a merenda escolar. Por isso, quero saber o que impactaria na questão desse orçamento para melhor. Senhor José Wilson, volto a afirmar que essa questão de economia, especificamente na questão da merenda escolar, primeiro, eu não faço gestão financeira do orçamento, eu faço planejamento. Mas com relação a recursos que vêm para a merenda escolar, ele é muito pequeno. Quando o governo federal liberou recursos para o enfrentamento à Covid, apesar de não fazer a gestão financeira da saúde, mas analisando economicamente a mesma, podemos exemplificar que tínhamos uma despesa na UPA de 1 milhão, mas com a pandemia essa despesa passou para 2 milhões, ou seja, se nós debruçarmos no orçamento, veremos que está detalhado cada centavo, ou seja, o balanço é quem pode dizer realmente o que realmente foi gasto e o que não foi. Vereador José da Cunha, o senhor tinha um valor estimulado de quanto? Foi economizando com merenda e com gasto de pessoal? Senhor José Wilson, eu não sou a pessoa indicada para dar essa resposta, pois eu não trato do financeiro, mas o pessoal que foi demitido foi o pessoal que era contratado extra, com cargas complementares, pois o quadro não suporta e não temos como admitir de imediato, então é feito um processo seletivo. A presidente lembrou que teremos ainda a segunda audiência pública para tratar sobre a lei orçamentária anual, LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o ano de 2021. Inclusive, teremos uma nova gestão.
E com essa mudança, consequentemente, também virão secretários novos. E por isso eu peço que a discussão seja voltada para esclarecer somente essa peça em questão. Lembrando que essa peça está aqui desde o dia 28 de setembro e que podemos apresentar as nossas emendas. E assim, darmos continuidade ao projeto que está sendo discutido. Não havendo mais nenhum vereador inscrito, a presidente facultou a palavra aos munícipes presentes. Senhor Daniel Cabral, boa tarde a todos. Pelo pouco que eu entendo da LOA, esse planejamento é feito anualmente para o que vai ser gasto no próximo ano na saúde, na educação, na infraestrutura, enfim. Eu me pergunto, onde está o dinheiro do planejamento da obra da Lagoa das Pedras, da Vila Olímpica e da Praça da Juventude? Uma coisa que eu sei é que aqui deveria estar presente o secretário municipal de Finanças, já que o secretário municipal de Planejamento não sabe responder onde está o dinheiro. Prosseguindo, a presidente agradeceu a participação do senhor Daniel e disse que fica registrada a sua sugestão, pois já teremos a segunda audiência pública sobre a LOA. Fica feito o convite ao secretário municipal de Finanças para se fazer presente nessa casa legislativa. Não havendo mais nenhum munícipe inscrito, a presidente passou a palavra novamente ao senhor José Wilson. Permitam-me discordar da convocação do secretário municipal de Finanças pelo seguinte fato. Nós estamos aqui discutindo uma peça orçamentária, o orçamento. Nós não estamos discutindo o financeiro. Portanto, a minha opinião é que isso é desnecessário, pois os gastos e o financeiro vão nascer a partir daqui. Ou seja, o secretário poderia vir aqui em outra audiência explicar o balanço da execução financeira, pois estamos discutindo aqui o orçamento. Mas os senhores fiquem à vontade. Agradeço mais uma vez a oportunidade e espero ter esclarecido as possíveis dúvidas referentes ao orçamento. Em seguida, a presidente disse à Câmara, agradece mais uma vez a presença do senhor secretário José Wilson e declara encerrada a primeira audiência pública sobre a LOA e convida a todos para a segunda audiência pública sobre esse mesmo tema, que se realizará no dia 1º de dezembro do corrente ano, às 11h30. Do que, para constar, lavrei a presente ata que segue assinado por quem é de direito. Só isso, presidente. Essa. Estudem. Vamos lá. Essa é a audiência pública, que depois a gente vai ordenar. Na hora de hoje, você pode passar a palavra. Se não for falar o que quiser que eu disse, não precisa falar o que ele falou. Só dizer que foi. Certo. E cita o nome dele, usou a palavra, tá vendo? E por fim. Aí na hora do dia, você pode ler isso aqui. Ok. E termina. A ata da 19ª sessão ordinária do 2º período legislativo da 4ª sessão legislativa da Câmara Municipal de Macaíba, realizada no dia 24 de novembro de 2020, às 13 horas, no Palácio Alfredo Mesquita Filho, na Sala das Sessões Augusto Severo, sob a presidência da vereadora Marijara Chaves, secretários, vereador João Medeiros e vereadora Socorro Carvalho. Presentes em plenário, os vereadores Ana Catarina, Antônio França, Denilson Gadelha, Edma Maia, Emílio Júnior, Igor Tagino, Ismarleide, Jefferson Stanley, José da Cunha, José França Neto, Rita de Cássia e Silvano de Freitas. Presente todos os edis. Assim foi aberta a presente sessão e dado início aos trabalhos. Em seguida, a presidente passou a palavra à segunda secretária para fazer a leitura da ata da sessão anterior, na qual, após deliberada, foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Prosseguindo, a presidente iniciou a presente sessão saudando nominalmente a todos os vereadores e vereadoras e parabenizando-os pelas vitórias alcançadas nessa última eleição. Em seguida, a presidente passou a palavra à primeira secretária para fazer a leitura do expediente, a saber, projeto de lei número 32/2020, que altera a lei número 1669/2013, criando o Sistema Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, o Fundo Municipal de Segurança Pública e de Defesa Social, reorganizando o Conselho Municipal de Segurança Pública e de Defesa Social, estabelecendo e autorizando o Poder Público Municipal a conveniar-se com os sistemas estadual, federal,
de segurança pública e organizações não governamentais, de autoria do vereador Antônio França. Moção de pesar número 026/2020, pelo falecimento da senhora Maria Cleuma Maurício de Lima, falecida em 9 de novembro de 2020, na unidade de pronto de atendimento UPA, em Macaíba. Moção de pesar 027/2020, pelo falecimento do senhor José Pinheiro Borges Neto, conhecido carinhosamente como Zezinho Borges, falecido em 14 de novembro de 2020, no Hospital Promater, em Natal. Proposição número 210/2020, solicitando do senhor secretário municipal de infraestrutura, a qual visa a construção de uma bueira para o povoado de Mata Verde, nas proximidades das casas do senhor João dos Santos e da senhora Maria Aparecida da Silva, de autoria da vereadora Edma Maia. Proposição número 2012/2020, solicitando do excelentíssimo senhor Fernando Cunha, prefeito municipal de Macaíba, a qual visa a instalação de um poste com braço iluminado na rua projetada sem número, Pajuçara 3, na zona rural de Macaíba, próximo ao poste de número B11969, de autoria do vereador Jefferson Stanley. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de decreto legislativo número 6/2020, que concede o título de cidadão macaibense ao senhor Manuel Marcos de Araújo, de autoria da vereadora Marijara Chaves. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto do decreto legislativo número 7, que concede o título de cidadão macaibense ao senhor Arisson Ribeiro da Silva, de autoria da vereadora Marijara Chaves. Terminada a leitura do expediente, a presidenta anunciou o grande expediente na forma regimental, concedendo a palavra aos seguintes vereadores: vereador José da Cunha, vereador Antônio França, vereador Emílio Júnior, vereador Silvano de Freitas, vereador França Neto, vereadora Socorro Nogueira, vereadora Rita de Cássia, vereadora Edma Maia e vereadora Marijara. E passando para a ordem do dia, a presidente colocou em deliberação o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final ao projeto de decreto legislativo número 6/2020, que concede o título de cidadão macaibense ao senhor Manuel Marcos de Araújo, de autoria da vereadora Marijara Chaves, que após deliberados o projeto de decreto legislativo foram aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Em seguida, a presidente colocou em deliberação o parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final ao projeto de decreto legislativo 7/2020, que concede o título de cidadão macaibense ao senhor Arisson Ribeiro da Silva, de autoria da vereadora Marijara Chaves, que após deliberados o parecer e o projeto de decreto legislativo foram aprovados pela unanimidade dos vereadores presentes à sessão. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a presente sessão ordinária, tendo antes convidado a todos os edis para a próxima sessão solene, a ser realizada no dia 26 de novembro de 2020, às 19 horas, do que para constar a lavreia presenteada, que segue assinada por quem é de direito. Só isso, presidente. Toma uma aguinha, secretária, e faça a leitura da nossa última solene. Realizada no dia 26 de 11 de 2020, às 19 horas, sessão solene de outorga de títulos de cidadania aos senhores Edmilson Galdino e José Nelson de Oliveira, senhora Maria de Socorro de Abreu, e entrega de comenda da Ordem do Mérito Esportivo ao senhor José Roberto da Silva. Nada mais havendo a tratar, a presidente encerrou a presente sessão solene. Só isso, presidente. Vereador Silvano, as atas vão para a votação. Vereador Denilson também. A aprovação das atas? De forma simultânea, eu coloco em deliberação
as atas lidas agora pela vereadora Ana Catarina, a ata da 19ª sessão ordinária, a ata da primeira audiência pública da LOA e a ata da última sessão solene que a gente teve aqui, no último dia 26, de entrega de títulos e comendas. De forma simultânea, coloco em deliberação, em votação. O silêncio de todos os vereadores é sinal de aprovação. Ausente o vereador Netinho França, o vereador João de Damião, e no momento da votação não está no plenário o vereador Denilson, mas ele se encontra na casa. Dando continuidade, eu passo para a vereadora Socorro Nogueira para que ela faça a leitura do nosso expediente. Boa tarde a todos. Projeto de lei de número 020/2020 autoriza o Poder Executivo a fazer a doação de terreno ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social, SESED-RN, para fins de edificação da sede de regimento de polícia montada do RN e da outras providências. O prefeito municipal de Macaíba, do Estado do Rio Grande do Norte, uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal de Macaíba aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a doação de um terreno pertencente ao patrimônio público municipal ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, Secretaria do Estado da Segurança Pública e Defesa Social, SESED-RN, para fins exclusivos de construção da sede do Regimento da Polícia Montada do Estado do Rio Grande do Norte, RPMON-PMRN. Artigo 2º. A gleba da terra, objeto da doação tratada do artigo anterior, tem as seguintes características. Área 1, área total de 82.208,51. 2, perímetro de 1.380,15. Limites. A, ao norte com o loteamento Recanto Verde com 180,83 metros. B, ao sul com o Centro de Pesquisa e Saúde Anita Garibaldi medindo 128,85 metros, com o terreno perenemente ao município de Macaíba com 51,30 metros e com a Avenida Angélica de Araújo, RN 160, com a área equivalente a 200 metros. C, ao leste, com terreno pertencente ao patrimônio público municipal com 496,11 metros. D, ao oeste, com a Escola Agrícola de Jundiaí, EAGE, com a área de 416,26 metros, com a área pública da Prefeitura de Macaíba medindo 34,40 metros, e com a unidade de pronto atendimento UPA Luísio Alves com 52,40 metros de área. Parágrafo único. Integra a presente lei levantamento planimétrico da área doada, como também o detalhamento das características da referida gleba da terra. Artigo 3º. O terreno objeto de doação não poderá ter sua finalidade alterada sem que haja devida aquiescência ao Poder Executivo Municipal, após submeter à apreciação da Câmara Municipal de Macaíba RN. Artigo 4º. A edificação da obra da sede do Regimento da Polícia Montada do Estado do Rio Grande do Norte deverá ser concluída no prazo de 10 anos, sob pena de reversão ao patrimônio público municipal da terra ora doado. Parágrafo único. Em caso de reversão do bem doado para o município, não caberá qualquer espécie de indenização por possíveis edificações ou qualquer outro benefício realizados no terreno. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º. Revogam-se as disposições em contrário. Macaíba, 24 de novembro de 2020. Fernando Cunha Lima, prefeito municipal. Projeto de lei de número 033/2020 CMM.
reconhece de utilidade pública a entidade que especifica. Artigo 1º. Fica reconhecida de utilidade pública a Associação Canaã Cuidando de Vidas, portador do CNPJ de número 38368 214/0001 ao contrário, /73, localizada na rua Josivan Fragoso Dantas, número 97, bairro São José, Macaíba. Vereador relator Emílio Júnior. Projeto de lei de número 034/2020 CMM, que dispõe sobre a suspensão de corte de fornecimento de água e energia elétrica enquanto durar a pandemia do novo coronavírus Covid-19 no âmbito do município de Macaíba e da outras providências. Vereador relator Igor Tagino. Projeto de lei de número 035/2020 CMM dispõe sobre a suspensão do ajuizamento da execução fiscal de créditos tributários e não tributários e da outras providências. Artigo 1º. Fica suspenso o ajuizamento de execução fiscal dos créditos tributários e não tributários do município de Macaíba, RN, enquanto durar a pandemia do coronavírus, Covid-19. Vereador relator Igor Tagino. Projeto de lei de número 036/2020 dispõe sobre a devolução à Prefeitura de Macaíba o 13º salário dos vereadores referente ao ano 2020 para fins de aplicação de recursos em ações ao combate e prevenção da pandemia de Covid-19 não tributários e da outras providências, assinado aqui por todos os vereadores. Projeto de decreto legislativo de número 011/2020 CMM, concede o título de cidadão macaibense ao senhor Francisco de Souza Revoredo. Vereador relator Jefferson Stanley. Emenda modificativa de número 003/2020 CMM ao projeto de lei de número 017/2020 GP. Artigo 1º. Ficam alterados os valores com os projetos destinados às emendas parlamentares impositivas para atender o novo número de vereadores desta Casa Legislativa, que passou de 15 vereadores na legislatura atual para 17 vereadores da legislatura a partir de 2021. Vereador relator Igor Tagino. Emendas aditivas de números 001/2020 CMM ao projeto de lei de número 017/2020 GP LOA. Vereadora relatora Marijara Ribeiro. Moção de pesar de número 029/2020 CMM. Voto de pesar pelo falecimento da jovem Gabriela Dantas de Góes, ocorrido no dia 28 de novembro de 2020 em Macaíba, RN, deixando como marca o símbolo de sua vida para os familiares, amigos e todos que conheceram uma permanente e corajosa afirmação de dignidade que constitui a tônica e a diretriz do seu modelo de agir em todas as quaisquer circunstâncias pelas quais passou pela sua breve trajetória existencial. Todos os vereadores inscritos. Moção de pesar de número 030/2020 CMM. Voto de pesar pelo jovem João Vitor de Lima Silva, da Silva, falecido em 28 de novembro de 2020, em Macaíba. Parecer ao projeto de lei de número 017/2020 GP, que estima a receita fixa a despesa do município de Macaíba para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Assinado aqui por todos os vereadores. Parecer ao projeto de lei de número 017/2020 GP, que estima a receita e fixa a despesa do município de Macaíba para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Parecer ao projeto de lei de número 017/2020 GP, que estima a receita fixa do município. Mesma coisa. Para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Para a Comissão de Finanças e Orçamento, também ao parecer de projeto de lei de número 017/2020 GP, que estima a receita fixa e despesa do município de Macaíba para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências.
Parecer ao projeto de lei de número 017/2020 GP, que estima a receita fixa e despesa do município de Macaíba RN para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências. Parecer ao projeto de resolução de número 005/2020 CMM, que concede a comenda da Ordem ao Mérito Esportivo José Félix Barbosa ao senhor Mário Sérgio de Moraes e dá outras providências. Parecer ao projeto de decreto legislativo de número 009/2020 CMM, que concede o título de cidadão macaibense ao senhor José Valmir de Macedo e dá outras providências. Parecer ao projeto de lei, o projeto de decreto legislativo de número 010/2020 CMM, que concede o título de cidadão macaibense ao senhor Honório Henrique de Farias Neto e dá outras providências. Parecer ao projeto de resolução de número 006/2020 CMM, que concede a comenda de honra ao mérito esportivo José Félix ao senhor Carlos Roberto Gomes da Silva e dá outras providências. Parecer ao projeto de decreto legislativo de número 008/2020 CMM, que concede o título de cidadão macaibense ao senhor Francinaldo Lima da Silva e dá outras providências. Parecer conjunto de decreto legislativo que versam sobre projeto de leis de diversas matérias que não foram vetadas nem sancionadas pelo Poder Executivo. É só, senhora presidente. Dando continuidade à nossa sessão ordinária e faculto a palavra aos vereadores. Inscrito o vereador Jefferson Stanley. Pode ficar à vontade, vereador, e usar a palavra. Boa tarde a todos, senhora presidente, colegas vereadores, amigos que nos veem, nos ouvem pelas redes sociais da Câmara Municipal, funcionários desta casa. Eu quero rapidamente, senhora presidente, não poderia deixar de falar nesta data, neste dia 1º de dezembro, mas fazer um relato, pois ontem, 30 de novembro, foi comemorado através de uma lei nacional em todo o Brasil, o Dia Nacional do Evangélico. Não poderia deixar passar em branco, porque é uma lei que veio reconhecer a importância da comunidade evangélica no Brasil ao longo desses últimos anos, né, especificamente com a propagação do movimento evangélico dos últimos 100 anos, mas que já tem uma base em nosso país desde do descobrimento, né, podemos dizer assim, na linguagem tradicional, e fazer referência, porque também existe, a nível municipal, uma lei do Executivo, 1680 de 2013, que institui no nosso município, vereador Silvan, o Dia Municipal do Evangélico, e que foi celebrado no último dia 29 de outubro, aqui numa sessão solene no Pax Club da nossa cidade. A senhora esteve presente, fazendo a abertura e passando os trabalhos para a nossa pessoa, e ali fizemos referência a muitos pastores, ao trabalho de muitos pastores, de missionários, de pessoas que desenvolveram e desenvolvem um trabalho brilhante em nossa cidade, não é? Que não é apenas um trabalho de evangelização, mas é um trabalho também de ação social. Estamos vendo aqui, sendo aprovado também nesta casa agora, o pastor Reginaldo se encontra aí, uma associação e assim também que faz referência a um trabalho social em nossa cidade das comunidades evangélicas. O que seria da violência em nossa cidade, da violência em nosso país, se não houvesse o trabalho social, espiritual, que ajuda, não tenha dúvida, vereadora Ana, a tirar inúmeras vidas, famílias
das drogas, não é? Das situações de vulnerabilidade social que se encontram em muitas periferias. Eu dizia na sessão solene do último dia 29, e torno a repetir, não é? É um trabalho que muitas vezes não é reconhecido pela sociedade, mas estou aqui nesta data para também falar, para reconhecer, não é? Este que é um trabalho voluntário, um trabalho de amor, um trabalho de dedicação, que resgata os valores da família, os valores dos cidadãos, valores pátrios, né, que também estão muito desacreditados nos últimos dias. Então, aqui o nosso reconhecimento ao trabalho da comunidade evangélica, a este Dia Nacional do Evangelho, comemorado ontem em todo o Brasil por lei federal, né, e que também foi reconhecido a nível municipal. A nossa gratidão aos pastores, aos missionários, aos obreiros, às irmãs dos círculos de oração que oram pela paz da nossa cidade e que também estão emanados orando pelas autoridades desta cidade, inclusive esta casa. Então, senhora presidente, senhores vereadores, nossa palavra de gratidão, e aqui eu encerro citando um salmo bíblico, que é o Salmo 33:12, que diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Muito obrigado, senhora presidente. O jovem vereador Jefferson Stanley. Concordo, né, realmente, e recordo muito bem a última sessão solene, em homenagem aos evangélicos. Estive presente, quero saudar o pastor novamente, pastor. Saudei na audiência pública, mas como eu falei lá, está aqui o projeto, né? Tramita hoje em regime de urgência e muito merecido esse reconhecimento de utilidade pública. Da mesma forma, antes de continuar facultando a palavra, tem algum vereador inscrito? Pela ordem, senhora presidente. Eu quero cumprimentar a Mário Henrique, sempre presente aqui também, todos os assessores, né, alguns munícipes que estão desde da audiência pública e continuam aqui assistindo e participando da nossa sessão ordinária. Também cumprimento mais uma vez os que nos acompanham pelas redes sociais, né? Nossa transmissão aí, o meu boa tarde a todos que estão nos assistindo. Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Emílio Júnior. Senhora presidenta, senhores vereadores, senhoras vereadoras, população aqui presente, em nome do pastor Reginaldo, eu saúdo a todos que aqui se encontram. E minha fala hoje, senhora presidenta, é bastante rápida, mas eu não poderia deixar aqui de fazer uso da palavra para falarmos aqui a respeito desse projeto de lei que encontra-se na casa em regime de urgência, que é o reconhecimento de utilidade pública da associação, né, do pastor aqui, o pastor Reginaldo aqui faz a frente, da Assembleia de Deus Canaã, e assim como o pastor Reginaldo, nós temos vários outros pastores, instituições evangélicas e católicas também, que fazem aqui um brilhante trabalho aqui na nossa cidade, e eu tenho certeza, pastor, que todos os vereadores aqui já assinaram esse reconhecimento de utilidade pública, e que com certeza dentro em breve não será somente o reconhecimento de utilidade pública a nível municipal, mas também será estadual e, quem sabe, federal, e você consiga fazer, junto com todos os irmãos daqui da Canaã, fazer aqui um excelente trabalho nessa instituição. E eu tenho certeza que aquele que tiver ao alcance aqui dessa Casa Legislativa, ao alcance do futuro Poder Executivo, a partir de 21, vai poder contar aqui com esse apoio, na medida do possível, é claro, para que a gente possa fazer aqui um trabalho de forma conjunta. Então, era só, senhora presidente. Muito obrigado. Não tendo mais nenhum vereador inscrito, a gente passa. Eu peço para as vereadoras que estão ausentes, tem muita coisa para ser votada, que voltem, por favor, aos seus devidos locais e lugares.
Eu quero iniciar pela LOA. Eu coloco em votação os pareceres. De forma simultânea, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto 017-2020, já discutido aqui nesta casa, que é o PL 017, trata-se da nossa lei orçamentária anual. Da mesma forma, o parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência. Seus membros aqui, todos esses pareceres já foram assinados pelos membros, né, presidente e vice-presidente das comissões competentes, como também o parecer de obras e serviços públicos, ao mesmo projeto, a LOA, e também o parecer permanente da Comissão Permanente de Legislação Participativa. Em votação os pareceres. Tem outro? Não. E a Comissão de Legislação e Justiça. Assinado apenas pelo presidente, né, aqui não está presente, nem assinou o vereador Netinho França, nem o vereador João. Então, neste momento, eu peço em substituição o parecer verbal do vereador Emílio Júnior e Antônio França, em substituição ao vice-presidente da comissão e ao membro, o vereador João Maria. O parecer da Comissão de Legislação e Justiça. A LOA. Voto pela tramitação regimental do projeto, senhora presidente. Vereador Antônio, substituição João Medeiros. Em primeira votação, ao projeto 017. Em primeira votação ao projeto 017, as mesmas comissões, né, que a gente já votou aqui os pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, vereador Igor, neste momento substituindo o vereador Netinho França, o vereador Emílio, e em substituição ao vereador João Medeiros, o vereador Antônio França. Favorável, senhora presidente. O projeto, vereador Emílio. Acompanho o voto do relator, senhora presidente. Vereador Antônio, substituindo o João. Favorável. A Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Rita de Cássia. Sou favorável pela tramitação Ana Catarina. regimental. Favorável, presidente. Igor Tagino. Favorável, presidente. Comissão de Educação, Saúde e Assistência, presidente Ismarleide. Favorável, senhora presidente. Vereadora Edma Maia. Favorável, senhora presidente. Antônio de França. Favorável. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Ana Catarina. Favorável, senhora presidente. Em substituição, o vereador João Medeiros, o vereador Antônio. E a vereadora Socorro Nogueira. Acompanho o voto, senhora presidente. Em votação ainda o projeto, a Comissão de Legislação Permanente de Legislação Participativa, o vereador José Cunha. Senhor presidente. Silvano Freitas. Jefferson Stanley. Favorável. Em primeira votação, aprovado o projeto 017-2020 da LOA. Ela volta obedecendo os 15 dias, né, de intervalo no dia 15 de dezembro. Não é isso, secretário? E apresento também aqui as duas emendas até agora, né, apresentadas pela Casa, a emenda modificativa 003/2020, a esse projeto de lei, que faz uma alteração. A gente tinha as emendas impositivas no número de 15 vereadores, era destinado... Pela ordem, senhora presidente. Pois não, vereador Denilson. Pelo que eu acompanhei, foi votada os pareceres das comissões, o projeto já foi deliberado? Sim, eu coloquei em deliberação e votação. O projeto? Sim. Eu vi você pedindo os pareceres e depois não vi sequer a Então, deliberação perdão. dos pareceres e depois do projeto. Me corrijam aí, ou então volta.
é tanta coisa hoje na mesa, a gente colocou em deliberação todos os pareceres, não é isso, vereadores? Em votação, substituição, em seguida o projeto. Quer deliberar sobre o projeto? Pois não, vereador? Aí nós temos duas emendas ainda referentes ao projeto. A modificativa, o artigo 1º fica, a emenda é 003, ao projeto 017, ficam alterados os valores dos projetos destinados às emendas parlamentares impositivas, para atender o novo número de vereadores desta casa, que passou de 15 para 17. Temos essa emenda e temos outra que... Emenda aditiva 001 ao projeto 017, de minha autoria, que seja destinado, né, à construção, verba para a construção da escola indígena na comunidade Tapará, atendendo assim o pedido da amiga Francisca, que usou sua palavra aqui hoje. Em deliberação, as duas emendas. Aí eu baixo as comissões, certo? Tem um bocado aqui, chega, Josilene. Não, mas não é requerimento, é emenda ao projeto. É emenda ao projeto. A gente baixa agora as comissões de Legislação e Justiça, Educação, Saúde e Finanças, Finanças e Orçamento. Para as emendas. Aí, colocar. Como foram apresentadas agora, os pareceres não estão escritos, a gente coloca os pareceres verbais dessas comissões baixadas agora. Legislação e Justiça. As duas emendas de forma simultânea. Vereador Igor Tagino. Favorável, senhora presidente. Vereador Netinho sendo substituído neste momento por Emílio. Acompanha o voto, relatora. Em substituição legal ao vereador João, o vereador Antônio. Acompanho o voto, presidente. Ainda com parecer verbal das comissões de Finanças, Rita de Cássia, Ana Catarina e Igor Tagino. Favorável, senhor presidente. Favorável, presidente. Favorável, presidente. Como uma trata-se de educação, a comissão também de Educação e Saúde e Assistência, vereadores Marleide. Favorável, senhora Vereadora presidenta. Edma. Favorável, senhora presidente. E o vereador Antônio. Favorável. E a comissão de obras, Ana Catarina. Favorável, Em senhor presidente. substituição a João Damião, o vereador Antônio. Favorável. E a vereadora Socorro Nogueira. Favorável, senhora presidente. Em relação às emendas, de forma simultânea, a 001, que é a construção da escola, para que seja incluído no nosso orçamento, e a emenda em relação às emendas impositivas, destinadas a cada gabinete, né? Em votação, estava em deliberação, aprovado. Chega, Josilene. O parecer ao projeto de decreto legislativo 008, concede o título de cidadão macaibense ao senhor Francinaldo Lima da Silva e dá outras providências. Em deliberação, em votação, perdão, ao parecer que apenas está assinado pelo vereador Igor. A gente pede para que os vereadores, né, tem alguns vereadores que estão ausentes, mas esses pareceres, esses projetos já tramitam na casa há alguns dias. Independente de estar presente na sessão, a gente precisa dar conta do nosso expediente, né? A Comissão de Legislação e Justiça está assinado apenas esse parecer pelo vereador Igor Tagino. Então, nesta forma, eu substituo aqui, vereador Netinho França. Para esse parecer, eu vou pedir ao vereador Jefferson Stanley, que substitua o vereador Netinho. Favorável. E o vereador Silvão, que substitui o vereador João. Sou favorável, presidente. O parecer ao projeto de decreto legislativo 008. Da mesma... Só essa, né? É. E ao projeto de decreto
Em votação o projeto 008, né? Concede o título de cidadão macaibense a Francinaldo de Lima da Silva, de autoria da vereadora Edma Maia. Aprovado por todos, presentes, ausente o vereador Netinho e o vereador João. Em votação, parecer... Meu Deus. Tem nenhum, vamos botar de forma... Para facilitar aqui, a gente tem os pareceres da Comissão de Legislação e Justiça, apenas assinado por Igor. Vamos tentar ser mais prático. Esse é um projeto que concede a comenda de ordem do mérito esportivo ao senhor Carlos Roberto. O parecer do projeto de número 010, da Comissão de Legislação também, concede o título de cidadão macaibense ao senhor Honório Henrique de Farias Neto. Também está assinado apenas por Igor Tagino. Ao parecer o projeto de decreto 009, concede o título de cidadão macaibense a José Valmir de Macedo. O parecer ao projeto de resolução 005 concede a comenda à ordem do mérito a Mário Sérgio de Moraes. De projetos Pronto, então, como todos só estão assinados por Igor, eu coloco em substituição legal, neste momento, a referente a esses parecer o vereador Denilson, e em seguida a vereadora Ismarleide, para que possa substituir o vereador Netinho França, o vereador Denilson, e em substituição a João Medeiros, a vereadora Ismarleide. Pela tramitação regimental. De forma simultânea, certo? Pronto, aprovados os pareceres. E aos projetos de decreto legislativo, na mesma ordem, o 010, que a gente acabou de ler, o 00 de resolução 006, o 009 de decreto legislativo, título de cidadão, já lido anteriormente, e o 005 da comenda ao senhor Mário Sérgio, em deliberação, aos projetos, em votação. O silêncio de todos é sinal de aprovação, ausentes o vereador Netinho e o vereador João. Pela ordem, senhora presidenta, antes de encerrar a sessão. Não está encerrando não, meu filho. Mas Ainda tem? Sim, senhora. Ontem eu saí daqui 10 horas da noite, viu? Cheguei de 9 da manhã. Eu quero água e quero que ligue esse ar-condicionado, por favor. Que ligue. Agora para os requerimentos de urgência. Eita, vereador. Assim, encerrando o período. Tem muito trabalho na casa, né? Em regime de urgência 007, de forma regimental, coloco em deliberação para votação do projeto 033, que reconhece de utilidade pública a Associação Canaã, cuidando de vidas, de autoria do vereador Edivaldo Emílio Júnior, já assinado pela maioria dos vereadores, os que estão aqui presentes. Menciono também a ausência do vereador Netinho e do vereador João. Em votação, ao requerimento de urgência. Em deliberação ao projeto 033. Ao projeto, vai deliberar, vereador? Já fizemos algumas observações. Em votação ao projeto 033, que a gente acabou de ler, que reconhece de utilidade pública a Associação Canaã Cuidando de Vidas.
Passo às comissões de forma verbal, Legislação e Justiça. Vereador Igor. Favorável. Vereador Denilson, em substituição a João. Vereadora Ismarleide. Favorável, senhora presidente. Aprovado o projeto, tanto o regime de urgência como o projeto de reconhecimento de utilidade pública. Sim. É só em deliberação, né? Não vou hoje não. A gente fez um levantamento aqui e nos deparamos com vários projetos de lei que foram apresentados e votados nesta casa e a gente aguarda que sejam sancionados. São vários. Vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente já aguarda há algum tempo que esses projetos sejam sancionados pelo Poder Executivo, não foram, e então a gente tem poder, né, para sancionar esses projetos em lei. Então a gente preparou aqui, temos o parecer da comissão. Eu vou ler rapidamente o projeto 05, dispõe sobre a denominação de uma praça pública do saudoso presidente ainda, Gelson. É a praça pública localizada na comunidade de Mata Verde. O 007 dispõe da higienização de frutas, verduras, hortaliças e assemelhados destinados à comercialização e consumo da cidade e da outras providências. O vereador Igor, o projeto de lei 008 dispõe da instalação e disponibilidade de lavatórios com água, sabão, papel toalha de forma permanente em todas as feiras livres. Eu recordava com a secretária Josilene que tudo isso foi apresentado ainda no mês de junho, a gente naquelas sessões transmitidas, né? A Covid atacou, matou um bocado de gente, está vindo embora e agora voltou firme e forte. Vamos se cuidar. O projeto 0011 dispõe sobre a obrigatoriedade do uso do fornecimento de máscara, álcool gel, aferição de temperaturas em órgãos públicos e estabelecimentos privados, determinados por atividades essenciais com a medida do enfrentamento ao novo coronavírus. O 012 dispõe sobre o uso da telemedicina no sistema público de saúde de Macaíba enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. O 013 determina a disponibilização gratuita dos kits de medicamento, como remédio, os que a gente usa nesse tratamento, né, ivermectina, azitromicina, na rede SUS durante o período de aplicação das medidas referentes à contenção do novo coronavírus. O projeto 024 dispõe sobre a denominação do logadouro público. Fica denominada a Travessa Manuel Juvino, na Silva, rua projetada, e as ruas Maria Iraneide de Souza e dos Girassóis, localizada no distrito de Cajazeiras. Duas emendas modificativas que, na época, que foram apresentadas pelo vereador Denilson, a 001-2020, que altera o artigo 28 da Lei 1695/2014, acrescenta os incisos 7 e 8. Tramitou desde setembro. Emenda modificativa 002, que modifica o inciso 3 do artigo 41 da Lei 1466/2009. Então, a gente fez esse levantamento, todos esses projetos. A gente apresenta hoje, né, em deliberação, o parecer conjunto de todos esses decretos, que versam sobre os projetos de lei de diversas matérias que não foram vetados e nem sancionados pelo Poder Executivo. Esse parecer da Comissão de Legislação e Justiça, também apenas assinado pelo vereador Igor. E eu substituo agora, de forma legal, o vereador Netinho França, pelo vereador Jefferson Stanley, e o vereador João, eu peço ao vereador Denilson Gadelha. Em deliberação, a esse parecer, em votação esse parecer, perdão, em votação o parecer.
Vereador Igor. Está assinado já, vereador em substituição, Denilson. Pela tramitação. E Jefferson. Favorável. Pronto, ele a gente aguarda agora, né? Deliberamos o parecer e em votação o parecer. O parecer é o projeto. Não, dos projetos já mencionados, né? Todos esses, de forma simultânea. É ausente o vereador Netinho França e João Damião, João Medeiros. O silêncio dos que estão aqui presentes é sinal de aprovação. Temos outro requerimento de urgência que dispõe sobre a devolução à Prefeitura Municipal o 13º dos vereadores. Eita, esse assunto foi polêmico demais aqui em junho, vai, não volta, quem vai, quem era o pai, quem era a mãe, e estava quieto aí, eu tive essa preocupação de fazer isso agora, porque o corona está demais, né? Essa semana eu tive conhecimento de 5 pessoas, até ontem era 3, 5 pessoas bem conhecidas e positivas. Vamos correr e fazer os testes aí, viu? Se isolar com responsabilidade, que tem gente que tem sintoma e não se isola, está aí a contaminação. Então, o requerimento eu coloquei de forma de urgência, assinado por todos os vereadores. Baixo a comissão aqui, ausentes o vereador João e o vereador Netinho. O parecer, as comissões, né, de legislação e justiça só, né, e finanças, trata-se de dinheiro. Coloco em deliberação, baixo as duas comissões, legislação e justiça e finanças. Rita de Cássia, não tá. Favorável, senhor presidente. É verbal, tá, gente? Então, vamos lá. Comissão de Legislação, Igor Tagino. Favorável. Em substituição, o vereador Edenilson Gadelha e o vereador Jefferson Stanley. Favorável. A de Finanças, Rita de Cássia. Favorável, senhor presidente. Ana Catarina. Favorável. Igor Tagino. Favorável. Em votação, aprovado por todos presentes, somos 13 presentes, ausentes os 2 vereadores já mencionados. Outro requerimento de urgência. É o que é agora, meu Deus? Presidente, a questão de ordem. Vamos lá, vereador. Pois não, vereador. Presidente, assim, a gente, né, nós vereadores, a gente abriu mão do 13º, né, como a senhora acabou de colocar aqui em deliberação e votação, e também abrimos mãos lá atrás das nossas emendas impositivas, né, que totalizavam R$225 mil para investimentos em ações de combate e prevenção ao Covid-19. Aí a senhora tem conhecimento, ou alguém dos colegas, se realmente isso foi efetivado junto ao orçamento do município? Não? Tenho não, vereador. O 10º, né, a gente está fazendo agora, né, apresentando o projeto agora, né. E as emendas eu posso até pedir, né, para que na próxima sessão o presidente da Comissão de Legislação possa ter algum esclarecimento junto ao Executivo. Ou então, com sua comissão, nos passar essa informação. Eu não tenho. Tá mesmo. Você tem que ir sozinho. Convide aí mais 2 colegas. Ok? Ter audiência pública da saúde, né? Eu acho que é o momento até de questionar se foi aplicado em quê? Assim, aquisição de que tipo de materiais de combate à Covid?
Vá. Vai votar. Outro requerimento de urgência, 008-2020, referente ao projeto 024, que suspende o corte de água e energia elétrica. E o projeto 035, que suspende o ajuizamento da execução fiscal dos créditos tributários e não tributários no nosso município. Esses projetos foram apresentados pelo vereador Igor Tagino. Essa semana a gente fazendo essa revisão, viu que eles precisavam ser acrescidos aqui. Dispõe sobre a suspensão de corte de energia e água enquanto durar a pandemia do novo coronavírus. É o 034 e o 035. Dispõe sobre a suspensão do ajuizamento de execução fiscal de créditos tributários e não tributários e da outra providência. De forma simultânea, o regime de urgência dos dois projetos, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça. Parecer verbal. Favorável. Vereador Denilson substituindo João. Vereador Jefferson substituindo Netinho França. Favorável. Em votação. Em votação, ausente os dois vereadores já mencionados, o silêncio de todos aqui presentes é sinal de aprovação. Tu é doido. Os projetos, né? Em deliberação o projeto. Questão de ordem. Senhora presidente, primeiro eu queria lamentar alguns colegas que se comprometem em fazer parte dessas comissões e praticamente abandonam o seu papel. Então, assim, eu desejo que na próxima legislatura, quem se comprometer a presidir, ser vice-presidente ou até membro de uma comissão, que se comprometa de verdade. Porque, enquanto estive presidente dessa comissão de justiça, uma das mais importantes dessa casa, tentei fazer o meu papel para a qual eu me comprometi, tentando fazer reuniões e muitas vezes cheguei e fiquei só, porque os colegas não dão o devido valor que tem uma comissão. Então, assim, eu lamento o posicionamento de alguns colegas em relação a isso. E na próxima legislatura, eu desejo que quem se comprometa em assumir uma comissão importante, ou outra que não tenha a mesma importância, mas que se comprometa em realmente trabalhar pelo município e pelo qual foi eleito pelos demais colegas para representar essa comissão. De toda forma, presidente, parabenizo pelo ato de colocar esses projetos em votação novamente, mas ao mesmo tempo também lamento, porque isso não precisava nem estar sendo colocado de novo, era para ser no automático. Se o prefeito, se o jurídico da prefeitura não sanciona, nós temos 15 dias e acabou-se, não precisa nem voltar ao plenário. Então, quem sentar nessa mesa, que seja o próximo presidente ou presidenta, que faça seguir o rito, que faça se cumprir a lei. 15 dias e tchau. E que o jurídico do próximo prefeito, que está aqui o prefeito eleito Emílio, que faça a sanção ou o veto. Que não brinque com essa casa, que essa casa é a representação do povo. E o próximo presidente ou presidente não permita que isso aconteça. Eu mesmo não desejo mais fazer parte de nenhuma comissão, porque para mim foi frustrante participar de uma comissão e não poder fazer mais, devido a alguns colegas que não compraram a minha briga e devido ao jurídico da prefeitura não estar nem aí para as comissões da Câmara. E as administrações da Câmara também não fazer o rito correto, que é de sancionar o projeto com 15 dias. Tem um projeto meu aqui na casa que não foi sancionado, que proibia fogueira no mês de São João. O mês de São João passou, a pandemia passou, e o projeto não foi sancionado nem pelo prefeito, nem pela Câmara. Isso não pode acontecer. Então, eu deixo a minha indignação aos dois poderes. Mesmo parabenizando a presidente por mesmo tarde, mas fazendo. Pior seria se esses projetos ficassem aí à revelia.
Um projeto simples, como a presidenta acabou de falar, de nome e denominação de praça. Então, assim, que a próxima gestão da Câmara e da Prefeitura trate essa casa com respeito, como é para ser tratada. E os colegas que se comprometam a assumir uma comissão, que trabalhem, que se reúna. Comissão é para se reunir toda semana. E a minha comissão, eu tentei fazer isso. E consegui poucas vezes, porque quando eu marcava, na maioria das vezes só estava eu e o procurador desta casa. Que todas as vezes que eu procurei, eu tive o apoio. Todas as vezes que o vereador Igor Targino procurou o doutor Alexandro, eu tive o apoio, tive parecer e fui bem assessorado. Não sou advogado e não precisa ser advogado para ser presidente da comissão, não. Eu tive o apoio necessário do procurador dessa casa. Então fica esse exemplo e, de antemão, eu já digo que não quero participar de nenhuma comissão na próxima legislatura. Porque eu vou estar aqui para cobrar que seja feito o verdadeiro papel de um vereador e das suas comissões. Então, quem assumir, pode ficar certo. O vereador Igor Targino vai estar aqui cobrando. É só isso, senhora presidente. Continua em deliberação. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Denilson. Queria enaltecer o pronunciamento do vereador Igor e chamar a atenção, Igor, para o preceito constitucional da sanção tácita. Se o prefeito ele se omite em sancionar, o projeto está tacitamente aprovado, porque ele não vetou e não sancionou de forma expressa. Caberia apenas a essa casa fazer a promulgação, a devida promulgação dos respectivos processos e publicar em boletim, porque de repente aquele nosso projeto do bairro seguro nunca foi sancionado expressamente, foi agora, né? Então, assim, se o cidadão de repente quisesse pôr em prática aquele nosso projeto, teria que acionar juridicamente, teria que chamar o feito a ser submetido ao judiciário. Então isso é um absurdo, né? A Câmara trabalha, faz o devido papel, aliás, os vereadores, e não tem esse respaldo de um simples rito legislativo, né? Nem da Prefeitura, nem da própria Casa Legislativa. Então, parabéns pelo seu pronunciamento e queria só deixar esse adendo, que é um rito relativamente simples. Basta apenas ser posto em prática. Obrigado, presidente. Continua em deliberação. Eu também quero falar um pouquinho sobre o que acontece aqui, né? Eu estava conversando agora com Josilene, recentemente a gente fez esse mesmo procedimento, né? E eu cobrava até do presidente da comissão. A gente aprovou 13 projetos. Dos 13, eu acho que 11, se eu não me engano, ou foi 9, eram de minha autoria. Eu disse, eita, que marcação era do saudoso presidente. De 2019, recentemente. Então, tinha tramitado aqui. Então, assim, eu quero parabenizar o vereador Igor pelo seu trabalho. A gente tem que trabalhar com mais clareza nessa casa. Muito pouco tempo eu tenho tentado isso, mas diante da pandemia, a morte de Gerson, aquele projeto, essa semana a gente fazendo esse levantamento. Essas 2 últimas semanas eu tenho almoçado aqui com Josilene quase todos os dias, chegando tal hora e sem ter hora de sair, né? E ela muito à disposição, a disponibilidade dela é incrível, assim como temos outros servidores. Mas o projeto da fogueira foi apresentado em junho, diante da pandemia, veio a morte de Gerson, acabou junho, veio aqueles problemas todos do Tiago, que Macaíba todo aconteceu. A gente viu, né, tudo o que aconteceu, mas a gente passou um mês sem expediente, né? Com isso acabou o período junino, né? E o projeto, essa semana, eu dizia para a Josilene arquivar. Mas, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade, a gente tem que acabar com arrumadinho de votação. É para votar em quem mesmo, para a comissão? A última vez que teve, eu saí da granja do presidente até chateada, alguns não entenderam, porque eu lembro aqui do trabalho da ex-vereadora e presidente da Comissão de Legislação e Justiça, Cátia.
ela não admitia um projeto uma simples moção de pesar, sem um atestado, uma cópia da declaração de óbito. Está certo. Eu posso chegar aqui e dizer, faça uma moção no nome de José Maria fulano de tal. Quem comprova que esse homem morreu? Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com nossos atos. E eu fui muito feliz na época. O meu primeiro mandato, aqui sem experiência legislativa, mas a gente trabalhava, era eu e ela, e, se eu não me engano, o ex-vereador, hoje eleito, Luizinho. E eu e Cátia, inúmeras vezes, reunida aqui. Eu sentava onde Igor está e o vereador Denilson. E a gente olhando, né, ela não admitia denominação de ruas, são denominações de quem já faleceu. Apresente a cópia do atestado de óbito, né, da certidão de óbito. E a gente não deixava isso acontecer. A gente tem que ter muito cuidado, né? Tem que ter disponibilidade. A gente está aqui representando o povo, mas isso é um poder independente, de muito trabalho, precisa de muita dedicação. De muita dedicação. A gente vem de um ano de pandemia, passamos 3 meses de casa fechada. Macaíba chega com aquela surpresa triste e lamentável. Numa manhã de sábado, a morte de Jéssica, pega todo mundo de surpresa. Todo aquele processo que já passou e superamos. Mais de mês sem presidente. E veio tudo isso, veio campanha. Né? Eu estou aqui há pouco tempo, mas também me deparei com muitas coisas que nos impossibilitava pela lei, que a gente tem que respeitar, eleitoral, e estamos aqui correndo contra o tempo para deixar tudo, fazer como uma criancinha aqui, tudo em ordem, ok? Então, assim, que as próximas comissões sejam votadas na hora aqui, que você aceite o seu compromisso. As comissões têm que ter responsabilidade, têm que visitar as escolas, as de educação. Temos que trabalhar honrando com que a população nos deu, né, de representar aqui o povo de Macaíba. Continua em deliberação ainda esses 2 projetos, né? Não havendo mais ninguém, vai deliberar? A gente coloca em votação o projeto. Ausentes os 2 vereadores já mencionados, aprovado por todos. Eu quero aqui ainda, referente ao projeto que a gente recebeu, eu costumo ler muita coisa, né, ler tudo que chega nesta casa, e eu fiquei feliz quando eu vi o projeto que veio do Poder Executivo. Parabenizo aqui, a Adalto me chamou para falar, que o Poder Executivo autoriza a doação do terreno ao governo do Estado para a Secretaria de Segurança Pública, para que seja construída aqui a sede da Polícia Montada do RN, né? Isso nos deixa muito feliz. É ali vizinho à UPA, tem um croquê aqui, o projeto está bem bonitinho, mas hoje a gente teve a atenção do vereador, principalmente do vereador Antônio, que no seu artigo 4 ele menciona que deverá ser concluído no prazo máximo de 10 anos. Então, a maioria desta casa fez essa observação. 10, o tempo é muito longo, né? Daqui a 10 anos ninguém sabe nem quem está mais por aqui, quem é governador, quem é prefeito. Então, a gente baixa as comissões, pelo amor de Deus, se debrucem com isso também. A Comissão de Legislação e Justiça, Finanças e Orçamento e Obras, né? A gente vai apresentar uma emenda coletiva que, no consenso, a gente vai diminuir para 4 anos, certo? Baixei as comissões. Presidente, e outra coisa... questão de ordem. Você, como Vossa Excelência, como presidente, você pode substituir os membros das comissões. E eu solicito que faça essa substituição dos membros da Comissão de Justiça, para que eu possa receber mais 2 novos membros e que me ajude a terminar o resto do ano, porque, infelizmente, eu não estou tendo o apoio necessário dos meus parceiros na Comissão de Justiça. E toda hora vai chegar aqui na hora da votação, a senhora tem que substituir as pessoas na hora. Então, peço que faça essa substituição integral para o resto do ano. É questão de ordem. Pois não, vereador. Presidente, só fazendo aqui um adendo aqui às palavras do vereador Igor e do vereador Denilson com relação às comissões e alguns trâmites dessa casa, né? Assim, realmente a gente vê, a gente concorda plenamente com a palavra dos senhores,
que a gente nota isso, realmente assim, o descaso de alguns colegas com relação às suas atividades dentro das comissões. E eu, vereador Igor, aproveito, não estarei aqui no próximo mandato, mas até foi o senhor que que trouxe para essa casa a escola legislativa, né, da Assembleia Legislativa, que seja pensado pelo próximo presidente ou pela próxima presidente, fazer um curso, uma capacitação aos membros das comissões, para eles entenderem a importância dessas comissões e como eles atuarem frente a elas. Não só o presidente, mas os membros, porque os membros, os pareceres, eles só têm valor legal com a assinatura da maioria dos seus membros, pelo menos duas assinaturas, né? Então, assim, na ausência do presidente, ele é substituído. Então, assim, é importante que o vereador, porque às vezes você entra no mandato e começa a exercer e não sabe, na verdade, qual é a função de um membro da comissão, de um presidente da comissão, que é importante, a exemplo da comissão que o vereador Igor preside, que é a mais importante da casa, legislação, justiça, redação final. Se você assume uma presença de uma comissão importante como essa e não tem nem noção do que qual é a sua função, fica difícil. Então, assim, a escola legislativa, eu acho que ela tem uma contribuição muito grande, né, a dar às câmaras municipais e, assim, ela estando disponível, seria até um contrassenso você não utilizar isso para qualificar e preparar melhor o vereador nessa função de dentro das comissões, porque dentro das funções as mais importantes são dentro das comissões aqui na casa. Então aqui fica essa sugestão, vereador, que o senhor não tire isso da cabeça de não fazer parte, porque o senhor fez parte da comissão de justiça dessa casa e fez um bom trabalho, tem feito um bom trabalho, a gente reconhece isso. É preciso, às vezes, ser rígido, ser um pouco chato em alguns pontos, mas é necessário que tenha, não pode deixar a coisa aí, alavantuda, do jeito que vier, passou, não, tem que ter uma atenção, um olhar mais crítico. E a gente tentar também fugir, dentro desses trabalhos das comissões, daquele trabalho, do copiou, pegou todo parecer igual, tudo é igual, todo parecer projeto de gato, de cachorro, de leão, tudo é igual, não pode ser assim, a legislação ela é muito diferente. Aqui tem operadores do direito que sabem disso, né? Cada assunto, cada temática tem uma legislação em volta dela. Então, assim, os pareceres não podem ser uma receita de bolo, certo? Então fica essa sugestão que a escola legislativa possa ser utilizada nisso aí, ou aqui mesmo na casa, ou na Assembleia, que seja feito cursos para qualificar mais e aprimorar mais essa atividade. Obrigado. Questão de ordem. O vereador Antônio tocou num assunto muito importante. Inclusive, vereador, amanhã eu estou almoçando com o diretor da escola do Legislativo, no Estado, professor João Maria, e o vereador que tiver interesse em me acompanhar está convidado. E assim, infelizmente, a nossa escola foi criada no final do ano passado, e em meados de setembro, e em dezembro a gente ainda conseguiu trazer um curso para essa casa. Infelizmente veio a pandemia e as escolas em todo o estado pararam, não funcionaram no ano de 2020. Mas a sugestão muito boa, e também não sei quem será o próximo diretor da escola, do Legislativo, mas se for eu que continue, irei sim procurar trazer capacitação tanto para os servidores quanto para os vereadores que se interessarem. Porque às vezes a gente traz, mas os vereadores não se interessam, não dão valor. E o próximo presidente que assuma, ou presidenta, que também faça uma sede, uma simples sala para a escola, que pode ser aqui nesse prédio mesmo, ou um anexo, para que essa escola desenvolva cada vez mais. E, como eu disse, amanhã estarei almoçando com ele. Quem tiver interessado pode falar comigo, e está convidado também. E que o novo presidente, o presidente, faça realmente isso por essa Câmara e por essa cidade, que merece o desenvolvimento. É só isso, senhora presidente. Dando continuidade, né, a gente, antes de encerrar, Josilene está lá dentro, mas eu acho que eu quero só lembrar também, a gente tem um grupo, viu, população macaibense de vereadores, e eu sempre mando um recadinho. E muitos servidores aguardam, né, o projeto da reforma da nossa Previdência, viu? Temos um prazo, já tivemos 2 prorrogações. Ele vai, a nível nacional, essa prorrogação foi para o dia 31,
Dia 31, acredito que está todo mundo, se estiver vivo, comemorando a virada do ano, a posse dos eleitos, né, vereador? Mas a gente também tem essa responsabilidade. Estava ali, eu estou tirando, não estou botando em votação. Eu estou baixando as comissões, se reúnam e a gente vai votar. Não no dia 31, né? Até o dia 15 a gente volta. Eu peço que as comissões se reúnam e apresentem seus pareceres. Comissão de Legislação e Justiça, Finanças, Educação e a participativa. Viu? Então, estamos aqui, né? A gente já votou de primeira votação, logo quando ele foi apresentado, a alteração à lei orgânica, né? Temos que votar em segunda e o projeto também ser votado. Por favor, né? Amanhã a gente entra em contato com os vereadores da comissão, senão a gente faz essa substituição. Pela ordem, senhora presidente. Ok? Está aqui, viu, vereadores? Sim, vereador Emílio. Bem rapidinho. Eu estava observando aqui, conversando com os colegas vereadores da bancada do lado de cá, observando aqui o calendário. Que é a bancada do lado de cá. Não. Cuidado, vereador, que você foi eleito prefeito. Não, a turma que está aqui, a bancada, a turma que está aqui. Que a gente estava observando o calendário aqui do final de ano, né, aqui dos trabalhos legislativos. E dia 7 vai ter a sessão ordinária, pelo fato de que dia 8, feriado, né, dia da nossa padroeira. E na quinta-feira, dia 10, vai ter a prestação de contas da saúde às 11h30. Então, existe um requerimento coletivo dessa turma que está aqui. Eu acredito, eu não sei, os colegas que aí estão, e queria pedir a anuência das colegas vereadores e de Vossa Senhoria, que ao invés de fazermos a sessão na segunda-feira, às 13 horas, conforme já colocado na pauta, a sessão ser na quinta-feira, dia 10, após a audiência pública da saúde. Não sei se os demais colegas concordam. Não é a última não, a última ainda é dia 15. Eu sei que está em deliberação, mas vamos ter aquele cuidado. Olha, tem gente aqui já bem cansadinho, né? Eu não me incomodo não. Se eu chegar de 9, eu fico até a hora que tiver. Os 5 que mas desse a lado gente aqui tem concordaram. problemas com algum horário de expediente, a gente coloca, né, de forma verbal, o seu requerimento apresentado de forma verbal. Por mim não tem problema. Eu fiz ontem elaborando com Josilene esse cuidado das datas que nos restam. Por quê? Porque a gente tem poucos dias daqui o dia 15. Né? Essa casa tem 2 dias para destinar. A gente também vinha com esse vício, a gente tem tentado quebrar, né? De querer fazer tudo na terça-feira. E termina a reclamação, o cansaço, alguns vão embora antes. Então, por isso, eu não posso deixar de realizar a sessão da terça, porque é feriado. Eu já puxei para a segunda. O horário acordado entre a gente, da última vez, foi botar de 1 hora para não prejudicar ninguém. Né? Então, eu tirei, a terça é feriado, não ia engolir, que a gente não tem como. Trouxe para segunda. Fiz essa projeção ontem. E a gente tem essa prestação de conta, né, uma audiência pública, usamos a quinta-feira. Aqui, a maioria vence sempre, né? O desejo sempre é da maioria. Coloquei em votação, por mim não tem problema. Ótimo. Mas lembrando que vai ficar como hoje, longo, extenso e cansativo. Mas, atendendo o pedido, né, da bancada do lado de cá, em votação, né, de forma alguma deliberar, alguém quer deliberar, falar? Não, a observação aqui, não sei se os colegas também concordam, mas como você vai botar em votação, todo mundo vai ter direito de se pronunciar. Né? Mas, assim como já foi feito hoje e nas últimas sessões, eu acredito que não teria problema. Uma parte, assim, até porque assim, pode ser que ocorra até que seja dado ponto facultativo na segunda, né? Também, né? Que é imprensado. Se o Estado der, o município deverá acompanhar. Então, eu acho que por uma questão até o Estado não dará, vereador, porque é feriado municipal, é o dia da nossa padroeira, dia 8 de dezembro. Quem concordar com o requerimento verbal. Questão de ordem. Quem é que vai discordar do prefeito, né?
Gente, então, a gente tem, antes de encerrar, lembrando, hoje é dia 1º de dezembro, eu, antes de encerrar, convido, né, a todos os vereadores, quinta-feira, dia 3, 19 horas, a gente tem no Parque Clube entrega de títulos e comendas. A gente teria, né, apresentado a proposta da segunda-feira, a ordinária vai ser colocada agora em votação, então a terça é feriado municipal, então a gente faz a audiência pública da saúde, prestação de conta da saúde e a sessão ordinária da semana, tudo no dia 10, não é isso? Todos concordam? Mas a audiência pública é 11h30, né? 11h30 já tá respondido o ofício. Então, antes de encerrar, não havendo mais nada a tratar, fica todos convidados para o próximo dia 3, 19 horas, no Pax Clube. Lembrando que a entrada é restrita, né? Vai ser para os convidados, porque são 10 homenageados e a gente tem que ter o controle e os cuidados de distanciamento. Já foi. Mas é interna.